Dando prosseguimento, então, ao ciclo de palestras do Profit 2022, chamamos agora Ana Lúcia da Silva Kfouri com a palestra Quando a fuga à norma foge da sua norma, o caso Harriet Jacobs and Incidents in the Life of a Slave Girl. Ana Obrigada, Lúcia, André. Tradução e interpretação pelo Eu tenho uma Centro perguntinha. Ibero-Americano, em 2020, concluiu o curso de aprimoramento de tradutores literários oferecido pela Casa Guilherme de Almeida, recebeu o título de mestre em letras e estudos da tradução com dissertação sobre tradução literária, oralidade em literatura e socioleto literário na FEFELESH USP, em setembro de 2021. Em maio de 2022, ingressou como professora de inglês no Centro Paula Souza, FATEC Praia Grande, e atua como tradutora literária e jurídica. É membro do Grupo de Estudos de Tradução e Adaptação, GREAT, da Universidade de São Paulo, USP e CNPq, desde 2016. Com a palavra, então, Ana. Obrigada, André. Eu acabei te interrompendo a sua fala aí da minha apresentação, desculpa. Eu tenho uma dúvida para perguntar para a Ana Júlia. Cadê a Ana Júlia? Está aí? Tá. Ana, Estou na aqui, minha diga. apresentação, então, na minha apresentação eu tenho a animação, as frases elas vão entrando conforme eu vou falando. Eu imaginei que eu fosse compartilhar. Você, não, no caso, a gente compartilhou da Solange, porque ela estava com a internet muito ruim e ela pediu para compartilhar. Agora, você pode compartilhar sem problema. Daquela maneira, você vai compartilhar, aí depois, se não entrar o modo de apresentação, a gente te avisa, porque o Zoom, ele é assim, ele é bipolar. Às vezes, a pessoa coloca e já entra, e às vezes ela coloca e ela tem que ir no New Share. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui no share. Vou compartilhar com ustedes. Não apresentação, né? Isso, por enquanto não apresentação. Agora deixa eu colocar aquela tela cheia, né? Que eu espero que apareça a animação, porque o Zoom também é temperamental, às vezes ele não anima. Tá perfeito, por enquanto tá no modo de exibição. Já estamos com 50% do problema resolvido, mas vamos ver. Vai mostrar a animação, porque às vezes ele fica no primeiro slide e não sai. Vamos lá. Tá, a gente vê. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, resolvido o problema técnico, eu quero agradecer a Ana Júlia mais uma vez. Eu acho que eu fui uma daquelas que fez a inscrição lá em 2019, ficou esperando, pandemia, vírus, vacina, blá, Desculpa, blá, blá. Eu vou fazer uma correção. A Ana Lúcia foi a inscrita número 1. A ansiosa, não só em 2019, mas a primeira. Obrigada, Ana. E ficou aquela coisa, vírus, pandemia, vai, não vai, vacina, cancela. Bom, enfim, estamos aqui. Muito obrigada, Ana, e espero fazer parte de todos, que eu adoro participar do Profit, apresentar no Profit. É sempre um espaço muito democrático e gostoso de trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com oralidade, porque foi o insight que eu tive na minha dissertação de mestrado. E trabalhar com oralidade, eu cheguei à conclusão de que é um estudo que nunca acaba, porque a língua é viva. Então, a língua muda, a forma com que as pessoas falam muda, e os autores literários, consequentemente, representam essa oralidade de forma diferente também. Então, não é uma coisa estanque, é um estudo que está sempre crescendo e a gente está sempre aprendendo. Então, a gente pode falar de oralidade a vida inteira, porque ela vai sempre mudar. Eu vou falar um pouquinho do caso da Harriet Jacobs, que foi a obra com a qual eu me deparei com a oralidade, de uma forma um pouquinho diferente com a qual eu estava acostumada. Essa senhora, no final na tela de fundo, é a autora, a Harriet Jacobs, que nasceu em 1813 e faleceu em 97. Dá para ver a animação? Dá, acho que dá, né? Depende do que for a animação. Mudou o slide. Por enquanto ficou só a Harriet, e agora está aparecendo autobiografia. Então, acho que o Zoom vai me deixar eu apresentar como eu quero. Esse livro, Incidents in the Life of a Slave Girl, é uma autobiografia dela. Ela escreveu já
moça já adulta. E essa é a capa do livro que eu estou usando para poder fazer a minha tradução. Eu comprei essa edição. E já está em domínio público, então não teve problema nenhum. Quando a gente pensa em traduzir oralidade, isso tudo eu pensei quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, tudo isso nasceu lá. Eu pensei, caramba, eu me deparei com uma tradução de um livro, aliás, foi a obra com a qual eu trabalhei. E a obra tinha discurso oral com marcas no livro original, e eu senti que o problema era a marcação que não soava natural para nós, como, por exemplo, mas você não falou que não ia lá. A gente até consegue falar assim, mas para a gente marcar muito o texto escrito, porque a gente precisa lembrar que o leitor, ele não vai ouvir, ele vai ler, ele vai imaginar a fala na sua cabeça, mas ele vai ler. Então, ele está vendo a oralidade, ele não está ouvindo a oralidade, ele cria o discurso oral na cabeça dele, mas o que ele vê, o fato que ele tem é o texto escrito. Grafar desse jeito é possível? É, mas pode soar um pouquinho caricato. Foi a impressão que me causou quando eu me deparei com uma tradução. E eu fiquei pensando, e fiquei, meu Deus do céu, como que a gente consegue marcar essa tradução, essa oralidade na tradução, sem ser tão artificial? Caminhando pelas ruas, ouvindo as pessoas, eu falei, é isso, eu preciso perceber como as pessoas falam nas ruas. Então, eu comecei a ficar antenadíssima, porque estava acontecendo à minha volta. Isso lá em 2016, e eu apresentei essa metodologia, vamos dizer assim, para a disciplina do professor João Azenha, e ele gostou bastante, ele falou, Ana, esse é o caminho mesmo, mas você precisa embasar tudo isso, então você vai ler bastante sobre a gramática do português oral. Falei, claro, professor, vamos lá. E eu anotava, eu tinha uma cadernetinha, e eu anotava exatamente tudo que as pessoas falavam à minha volta, tomando cuidado para não ser grosseira, de alguém falar alguma coisa e eu ficar escrevendo o que a pessoa falou. Então, eu repetia aquilo na minha cabeça para chegar em casa, às vezes, anotar correndo, porque isso é muito rico, e foi o que eu percebi. Então, é uma atividade, é uma forma de... É uma atividade social muito interessante, porque apesar de eu não estar tomando parte naquele diálogo, eu pensava, eu conseguia entender a pessoa por trás daquela fala, que é justamente o que o autor faz muitas vezes na sua obra. Ele caracteriza, ele dá a descrição da personagem dele pela forma com que a pessoa fala. Isso eu coloco na minha dissertação. Então, esse falante, pela fala desse falante, a gente consegue observar o modo de agir, portar, e nos dá uma noção mais apropriada de quem é esse falante, a classe econômica e, de certa forma, a sua origem. Está lá na minha dissertação de mestrado. A minha intenção era tentar colocar na boca da personagem do texto em português brasileiro o modelo dessa linguagem das ruas, que é uma tentativa de trazer ao leitor o frescor e a verossimilhança com que a gente fala, tentar fugir um pouco do artificial. Claro que precisa ter criação também e muito bom senso do tradutor para ver se aquilo que eu ouvi na rua cabe na fala da personagem que eu vou traduzir. Essa foi a minha proposta de metodologia para a tradução. No entanto, eu precisei considerar também uma coisa, eu estava traduzindo, eu propus, a obra com a qual eu trabalhei não estava e ainda não está em domínio público, e eu precisava tomar muito cuidado para trazer essa tradução, então eu não traduzi a obra inteira, eu traduzi trechos, porque era um estudo acadêmico, para evitar problemas com direitos autorais e família e etc. E então, eu traduzi parte da obra, eu traduzi justamente a parte oral, né, onde tem a oralidade, e a minha dissertação visava a traduzir para o português brasileiro. Aí eu me deparei com a seguinte questão, o português brasileiro vai lá do Rio Grande do Sul até lá no norte, né?
E eu tinha 2 cidades só. Eu sou de São Paulo e sempre vim para Santos, atualmente moro em Santos, mas sou de lá e vivo lá e cá. Eram as 2 cidades onde eu ia andar pelas ruas, anotar as falas das pessoas. Eu falei, caramba, isso não pode representar só o Brasil. E eu coloquei essa ressalva na minha dissertação. A gente precisa prestar muita atenção nisso. O modo de dizer, claro que pode ter semelhança entre os diversos lugares, existe até alguma semelhança entre Santos e São Paulo, mas tem bastante diferença também. E são cidades bem próximas, não é verdade? Imagina toda a extensão do Brasil. Sai que a mamãe está apresentando. Então, precisamos considerar tempo e espaço, principalmente nessa obra da Harriet, que é uma obra do século XIX, e eu estou traduzindo para agora, início do século XXI. Continuando. Essas são algumas das frases que eu coletei nas ruas, porque eu coletei as frases, coloquei todas elas, compilei as frases na minha dissertação, para tentar entender como que a gente quebra a oralidade em português para tentar transpor isso para a minha tradução. Ouvi frases do tipo, outono agora, elas vai cair, obrigado pelas moedas, então eu espero que o carro tá lá e daí já eu levo ele já. As pessoas, a gente fala assim, né? Engraçado, a gente não percebe, mas a gente fala. Então, que nem... Você fala para ele que é assim e pronto. Ah, sei lá, não sei. Talvez tu não aguenta o frio. Essa frase é de Santos. Já vou explicar como e por quê. Então, o que eu fiz? Eu fiz um compilado, uma análise de como o autor quebrou a norma culta em inglês e uma análise de como a gente quebra a norma culta em português, pegando as frases coletadas nas ruas e contrapondo com textos teóricos. Eu li muito sobre gramática do português falado, construção do texto falado, com ou sem desvio da norma. A gente quebra o português principalmente com pronomes pessoais, a gente reduz, né? Nós vira a gente, se, seis. Tu, às vezes, não concorda com o verbo. E em Santos, tu também é usado, o pronome pessoal é usado como pronome oblíquo. Uma vez eu estava fazendo a unha no salão aqui perto de casa, e já tinha entregado a minha dissertação, eu perdi essa frase de colocar nos meus compilados. A moça me ofereceu um café. Ela falou assim, Ana, você quer um café? Eu pego para tu. Eu falei, nossa, então tem mais... É uma coisa diferente que a gente não ouve em São Paulo. Não concordância em número com o sujeito, o verbo, às vezes o pronome e o nome. Artigo definido antecedendo nomes próprios, a Ana, a Júlia, muito típico de São Paulo. O não uso normativo do subjuntivo, já vou explicar no meu exemplo também. E para comparações, exemplificações, que nem ó, igual ó. Ouvi muito isso também. Então, essas são normas na quebra a norma culta padrão. Eu já vou chegar na Harriet, porque que isso a Harriet me causou muita surpresa também. Essas são normas, isso aqui a gente faz sempre, todo mundo entende essas normas, elas são até normas tácitas, para a gente quebrar. Como? A gente fala, as meninas leu os livros, a gente quebra, a gente marca o plural no pronome, ninguém vai falar, a meninas leu o livros, nem soa natural, a gente não consegue nem falar isso. É uma norma, como que a gente quebra a norma? Marcando o plural no artigo, e o resto fica sem plural. Essa é a norma da quebra da norma, é isso que eu quero dizer. Então, eu espero que o carro está lá. O subjuntivo presente, a gente quebra com o presente. Em vez de eu espero que o carro esteja lá, eu espero que o carro está lá. Ninguém vai quebrar essa norma, que já está quebrada, falando, então eu espero que o carro estará lá. A gente não entende isso. Então, a quebra da norma subjuntivo, a gente quebra com o presente do indicativo e acabou. Essa é a norma da quebra. Mesma coisa. Você quer que eu telefono? Ok, a gente entende. Pode ser que você use e goste, pode ser que você não use e não goste, mas é uma norma. A gente quebrou a norma assim. Você quer que eu telefonar? Ninguém fala isso, não é norma da quebra da norma. Só que a gente tem, estou falando de 2 normas, a norma culta e a norma da oralidade. Então, existem normas na quebra à norma culta padrão, que são normas tácitas.
E se a gente quiser pesquisar, elas existem, elas estão lá nos livros de gramática do português oral brasileiro. No inglês acontece a mesma coisa, existem normas para se quebrar a norma culta padrão do inglês. Muitas vezes ele é caracterizado com ain't, que ele é aceito na oralidade, mas ele não é aceito como norma culta no inglês. Tudo isso eu pesquisei, lembrando que eu fiz um estudo de como o inglês quebra a norma culta e como o português quebra a norma culta. Kinda, que é o kind of, essa partícula a se junta na primeira palavra. Wanna. Musta, que é o must, have. Fella, de fellow. Então, essa partícula a, ela é muito flexível, ela é usada para muita caracterização de oralidade. Morning, né? Simplesmente o G, ele é engolido na pronúncia, como que ele é caracterizado, representado na escrita? Simplesmente com acento gráfico ali. Existe também o doing, mesma coisa, é o mesmo exemplo, exatamente igual. We was, tem bastante, essa quebra, essa não concordância do sujeito com o verbo. She go. Até os Beatles quebram, né? She's got a ticket to ride and she don't care, em vez de doesn't. Claro, para caber na melodia, mas eles quebram e ok. Então, isso existe. Então, aí vamos lá. O que acontece? Na Harriet, pela primeira vez, eu vi a quebra da norma, a quebra da norma culta, a norma da quebra da norma culta sendo quebrada. Dessa forma. No capítulo 12, Fear of Insurrection, na página 55 dessa edição que eu estou usando, que está a capa ali no fundo. With Godem, this year, yellow girls got letters. Então, a primeira vez que eu li, falei, tem muita Entonces, la primera que yo leí, yo dije, wow. Conforme nosotros estamos acostumbrando. De como essa norma da oralidade está sendo quebrada. Tive que analisar, não teve jeito, principalmente esse hour aí, porque tem duas questões desse hour. We have got, ok, né? O this, grafado com D em vez do TH. O here, tudo bem, né? Comeu o H. Aí eu cheguei no yaller. Yaller é a pronúncia da grafia para yellow, representando o sul dos Estados Unidos. Então, é aquele sul dos Estados Unidos que foi extremamente escravocrata, pronunciando yellow. E eu fiquei com isso na cabeça. Meu Deus, a personagem era um fazendeiro completamente tosco. E engraçado, interessante, muito bom ver que a Harriet, que era escrava, ela era alfabetizada. Então, a fala dela não tem quebra da norma culta, e ela usa na descrição do narrador, em primeira pessoa, quando ela está narrando, é norma culta do inglês perfeita. Ela não desvia. E girls é girl has. E esse yellow, eles querem se referir a ela, a Harriet, porque ela tinha umas cartas, no meio da história, ela tinha umas cartas, e eles queriam essas cartas a todo custo. E eles estavam se referindo a ela, que era negra, como yellow, falando yaller. O yellow eu consegui entender. Agora, por que se referir a ela, negra, como yellow, eu não consegui resolver ainda. É uma questão de fazer uma pesquisa maior para entendimento. Para efeitos de tradução, essa dúvida foi sanada. Como que eu representei? Nós achou, quebrei a regra, como quebramos em português, nós achou elas, né? O pronome ali, o elas, fazendo o papel de oblíquo. Essa menina pretinha, aqui tem umas cartas. Primeiro lugar, tem muita marcação no original. A Com minha licença, professora. Oi. Só avisando que faltam 10 minutos, tá? Tá ótimo. Tem bastante marcação no original, na minha não tem muito. Não tem problema, eu não quis deixar pesado. A minha preocupação foi esse menina. Eu poderia ter... Esse menina, eu tentei trazer um pouquinho da oralidade quebrada para o português. A gente fala menina.
mas muito dificilmente a gente vai ver grafado com esse M e o sinal gráfico. Foi uma tentativa de recuperar todo esse imbróglio que tinha lá no original. Temos também, nesse capítulo, esse Lord Bless You Chile, Never Gibbs, tudo bem, o that, que é o TH, understand, I spells, I reads, é muito comum também, Chile, e Bless, dá para entender que é o bless. Temos aqui, o problema foi o Chile, de novo, é a pronúncia da grafia para children, ou child, no sul dos Estados Unidos. Então, tem formas novas de se grafar a quebra da norma culta. Deus te abençoe, filha. Esse filha com mil L, coloquei o sinal gráfico. Não traduzi por fia, porque fia ia soar caricato, e é o que a gente usa normalmente. Talvez grafar assim cause o estranhamento no leitor em português que causou o Chile para mim, que li o original. E o resto, pura oralidade em português, compensação pelas perdas que a gente eventualmente pode ter. Você nunca que me dá uma lição que eu não oro para Deus para me ajudar, de novo, esse M, em vez de grafar me ajudar, com acento no tônico, no A, me ajudar, talvez, comendo o E e grafando com o sinal, que eu e fia, de novo. É uma forma de tentar trazer para o português o estranhamento que o inglês pode causar. Claro que ao longo da obra a gente também vai se acostumando, como eu me acostumei com o inglês. E o último exemplo, eu tenho o quê? Aparece de novo o Chile, que é exatamente a mesma coisa, só que eu não traduzi por filha, eu a traduzi por menina. Por quê? Quando a questão do filha era um senhor escravo, e a Harriet, ela estava ensinando esse senhor a ler às escondidas, porque o feitor e o senhor dela, de jeito nenhum que poderia deixar. Então, ela tinha uma relação muito próxima, de muito carinho com aquele senhor. Então, o senhor, com certeza, iria chamar a Harriet de filha. Nesse caso de menina, apesar de ser o mesmo Chile, eu não traduzi por filha, com o sinal gráfico. Por quê? Porque é simplesmente uma mulher com quem ela encontrou qualquer. Ela não tinha nenhuma afinidade, nenhuma afeição com essa mulher. Então, serviu menina mesmo. Então, a gente precisa... eu me deparei com o seguinte desafio. Apesar de existirem representações fora da norma que a gente está acostumada à representação, ainda existem situações diferentes. Eu posso usar a mesma tradução ou não, que é o caso do Chile. E essa reflexão ficou na minha cabeça, porque aqui são só as minhas referências para essa apresentação. Eu vou parar por aqui, deixa eu parar de... Espera isso. Vou parar de compartilhar. E a minha reflexão que eu acabei falando no começo. Apesar de oralidade é uma coisa que a gente estuda a vida inteira, né? A língua é viva, ela vai mudando e a gente vai sempre aprendendo. Então, era isso que eu queria falar, espero não ter me excedido no tempo. Me excedi, não. Acho que não, né? Não, ainda faltam 5 minutos. Muito obrigada. Então acho que podem ficar... É o tempo das perguntas. Isso, então tá bom. Se tiver alguma pergunta e eu souber responder, será um prazer. Não tem nada no chat de perguntas? Por enquanto só tem elogios mesmo. Ai, obrigada. Obrigada, Rafaela, que gostou. Amanda também, obrigada. Trabalhar com tradução é fascinante e trabalhar com oralidade tem um a mais, porque tem toda essa... a gente vê essa vida da língua por trás do texto e sempre mudando, né? Sempre modificando, lógico. Se a gente for fazer essa mesma tradução, eu não vou estar viva daqui a 50 anos para fazer a mesma tradução, mas se tivesse viva, com certeza eu já faria de forma diferente, porque eu sairia nas ruas, ouviria as pessoas, elas falando de forma diferente, ia respeitar esse espaço, tempo, e iria propor uma forma nova, com certeza. Isso, quem diz para o tradutor como a gente vai representar, são as pessoas, como elas falam, e a gente fala também.
como tradutor, a gente também tem a nossa oralidade. Sabe, Ana, é tão fascinante essa coisa, eu acho que é tanto do tradutor, que outra vez, há algum tempo eu li um texto falando que na França é proibido você gravar a fala das pessoas, porque as pessoas ficavam gravando umas às outras para escutar e transcrever, e começou a virar uma febre que foi necessário criar uma lei proibindo, porque dá vontade mesmo. Eu estava Eu ficava voltando do. morta de medo. Eu ia nos lugares, às vezes eu ia a banco, fui ao correio, e eu lá com a minha cadernetinha na bolsa e as pessoas falando, gente, é muita falta de educação. Eu abri a cadernetinha e ficar anotando. Então eu ficava repetindo na minha cabeça para chegar em casa correndo e anotar, ou então na rua, anotar para não esquecer. A gente esquece, né? É oral. E foi muito interessante. E é uma coisa que eu faço até hoje. Eu não anoto mais, mas eu faço até, eu não anoto mais porque eu não tenho uma dissertação para apresentar. Mas eu ainda presto muita atenção em como as pessoas falam nas ruas. É muito interessante. Sim, verdade. Teve uma pergunta aqui da Adriana Mota. Ela perguntou sim. sobre o livro que você mencionou sobre as normas do português oral. Ixi, são vários. Manda essa questão para mim, por favor. Quem está falando é André? Não, não é André. Não, Adriana Mota, no chat. Eu mando no chat, você. Adriana. Manda para mim, por favor, a pergunta da Adriana, porque eu sei que são as gramáticas do português oral, construção do texto falado da professora Inguedori. É uma lista imensa, que decor, eu não vou saber. Então, eu mando para ela direitinho. Sim, será respondida por e-mail. Eu trago de onde eu trouxe tudo isso, pode deixar. Claro. A Damiana acabou de colocar no chat a entrevista da Voz do Tradutor. Eu também coloquei para vocês o link de acesso à dissertação da Solange e da Ana. Eu acho que dessa vez deu certo, espero que tenham conseguido. Eu coloquei da página maior e aí ali embaixo vocês conseguem baixar a dissertação tanto da Solange quanto da Ana na base de teses USP. Tá lá. Onde vai estar também a da Marli, que vai ser a nossa próxima palestrante, aí depois eu coloco também, Marli. Agora vamos devolver a palavra ao André, que jurou para nós que vai falar mais perto do microfone. Pedido de vocês é uma ordem. Vocês pediram para eu falar mais perto do microfone. Eu não só estou falando mais perto, também como vou impostar mais a minha voz. Então, agradecemos muito Augusta, pela sua palestra. Tá? Foi mais uma vez muito enriquecedora para todos que puderam participar. A organização do Profit 2022 agradece pela sua palestra, Ana. Dando prosseguimento. Eu que agradeço, então. André. Estava perdida aqui no botão. Desculpa, demorei. Desculpa, eu que agradeço. Imagina, foi um prazer assistir você. Dando prosseguimento, então, ao ciclo de palestras do Profit 2022, chamamos agora Marli Damaro Blasque Stuggi, com a palestra Versões do Brasil, Guimarães Rosa, Gilberto Freire e Jorge Amado, negociando sentidos com suas tradutoras. Marli Stuggi é professora universitária e docente nas áreas de letras, linguística, tradução e educação. Possui graduação em comunicação social pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em estudos linguísticos e literários em inglês e pós-doutorado em estudos da tradução, todos pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo. Foi professora visitante na Universidade Federal do ABC e professora de estudos da tradução na Universidade Anhanguera, na Associação Alumni, na tradução na Universidade Anhanguera e FANESE, Faculdades de Negócios e Administração de Sergipe, no CITRAT, Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia, USP, e no SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. É autora das obras Traduzindo o Brasil, O País Mestiço de Jorge Amado, de 2010, e Miss Favela, uma personagem brasileira, além de inúmeros artigos científicos. Com a palavra, Marli. Oi, gente. Obrigada, agradeço muito estar aqui. Deixa eu já botar o meu PowerPoint, tá? Para ver se está dando tudo certinho. E eu já vou avisando que eu estou muito feliz. Vocês me ouvem? Sim. Olá. Oi. Muito feliz, agradeço muito pela oportunidade
de poder participar do Profit e mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que eu tenho realizado. E hoje eu vou falar um pouco de coisas um pouco diferentes das colegas anteriores. Eu vou falar de um trabalho que é uma pesquisa histórica, que começou já em 2005. Marli, desculpa, já está em modo de exibição para você? Não. Ah, tá. Então coloca só para a gente confirmar se vai entrar. Foi? Daí o que você acha? Chegou para vocês? Beleza, tá ótimo. Isso, Obrigada. só que eu perdi o chat de vocês. Então, tudo bem, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que você vai lá em cima, e você coloca chat, aí ele aparece. Tá. Qualquer coisa, eu depois tento entrar no chat, vocês me falam. Gente, então, muito obrigada pela oportunidade. Depois eu corrijo o nome do livro, o livro é Em Cartaz Miss Favela, né? Eu mesma que passei errado a informação. Esse aqui, gente, é a continuação de um trabalho que começou lá em 2005, de resgate histórico, e que vai falar um pouco sobre as traduções, né, as versões para inglês das obras do Guimarães Rosa, Gilberto Freire e Jorge Amado, e a negociação que existia ali entre os tradutores, o próprio editor, os revisores, né, que seriam os editors, também todas as questões relacionadas ao ambiente externo, esse ambiente mais macro, né, que é o contexto social, político, religioso, até literário. Aí tem que falar mais devagar para o pessoal da Libras, né? E também as questões de relacionamento interno entre esses atores ali, essas pessoas que estavam dentro do time, das equipes que funcionavam para os projetos de tradução. Porque, sim, para essas traduções nossas brasileiras, eu acredito que para muitas traduções de grandes autores, existia sempre um motivo principal para que eles fossem levados para o exterior. Podia ser político, podia ser religioso, podia ser comercial, mas sempre existia uma razão, né, que vai guiar todo o projeto ali de tradução. Isso aqui é resultado, ele vem, acho que eu passei para o segundo slide, mas eu queria mostrar o primeiro de novo. Esse aqui, ó, essa é a Bárbara Shelby, ela foi a tradutora que me passou a maior parte das informações por cartas, eu já sabia que existia a correspondência entre tradutores e o editor, consulados lá no Harry Hansen Research Center dos Estados Unidos, e eu já mandei, fiz de tudo para conseguir falar com ela, consegui conhecer pessoalmente, ela me enviou as cartas, e o que vocês vão ver aqui é inédito, não está nem no Traduzindo o Brasil, que é o meu primeiro livro, que vem de 1900, que registra 1942 em diante, até o sucesso de Gabriela nos Estados Unidos, uma obra super domesticada por William Grossman e James Taylor. Mas eu conto um pouquinho além agora, que são essas outras histórias, e tem muita história para contar, então eu vou daqui para frente, tá? Olha aí esse pessoal aqui, né? Esses são os editores, tá? Muito sofisticados, os donos da editora, o casal Nuff, o escritor Jorge Amado, Freire, eles tinham todos um relacionamento próximo. Essa é a Harriet Dionís, uma grande tradutora que trabalhava, ela estava parando de trabalhar quando a Bárbara começou a trabalhar. E a Bárbara meio que substituiu a Harriet. Quem era a Bárbara? A Bárbara era uma mulher que, jovem, sabendo espanhol, querendo conhecer o mundo, sendo muito interessada por política, vai se inscrever no Serviço de Informação dos Estados Unidos para trabalhar e é aceita. Então, ali, 59 para 60, ela vai fazer um treinamento, olha uma formação diferente, essas formações do tradutor, esse perfil, ele sempre também dá um tom, né, para tradução. E, nesse caso, ela faz todo um treinamento onde ela vai falar ali, ó, sobre... eles estavam na Guerra Fria, né, também tinha Cuba acabado ali, estava tendo a Revolução Cubana, e eles eram muito virados para
contra-informação. Então, ela tem todo esse repertório dentro dela. E é com isso, ela fica muito feliz quando a tocha é passada para o Kennedy, né, nas eleições. Então, ela vem em seguida desse treinamento para o Brasil, e ela é indicada para trabalhar como tradutora do Knopf. Olha que coisa maluca. Os outros tradutores anteriores, alguns eram técnicos, inclusive o de Gabriela, que foi muito domesticador, que foi a razão do sucesso de Gabriela, em minha opinião. E outros eram linguistas, outros eram estudiosos de língua. Ela é indicada a trabalhar para o Knopf, e olha que ela, com o Cônsul e o Knopf aqui no Brasil, e isso, ele é um amigo da literatura brasileira, porque ele tem uma história que está lá no Traduzindo Brasil, gente, que eu não vou repetir, isso tudo aqui é inédito para vocês. Mas quem não conhece, eu acho que quem tiver interesse em história, né, e da tradução, é bem interessante ler. Então, ele era... Eu estou colocando para eles, Marli, os links. Já Isso, tenho no legal. chat o link da sua tese de doutorado, Obrigada. sua dissertação de mestrado, do acesso ao link do livro Doutorado. O na Amazon. pós-doc não tem, né, em link, ele vai ter só no livro da Lexicos, né, que é o que acabou na Lexicos sendo o Em Cartaz Me Favela, né, que aí eu já falo de tradução intersemiótica. Voltando, tá? Bom, então, a Bárbara que vem nessa época, tá? E ela vem, então, com todo esse repertório, foi a época quando... Isso aqui é arquivo norte-americano, tá? Não é brasileiro, que é quando tem a questão do que eles chamaram de military coup, não sou eu que estou falando, tá? E eles abriram isso aqui é bem interessante, o pessoal pode entrar e acessar, ouvir os áudios em rádio, fica aquele barulho, né? Bem interessante, porque tem os transcripts, né? E é nessa hora que ela vem para o Brasil, que ela está aqui no Brasil, e ela troca muita informação, inclusive ela fica tentando falar com o Knopf sobre essas questões políticas. Tem umas informações interessantes, mais recentes, que eu descobri que ele foi investigado. É uma situação toda muito, assim, né, que você fala, nossa, parece um filme. E a primeira tradução que ela faz para o Knopf é de uma obra do Amado, mas bem pequenininha, A Morte é a Morte, de Quincas Berros d'Água, e ela não tinha muito, assim, essa característica de conversar com os tradutores, autores. Mas a segunda obra, que é justamente a do Freire, Dona Sinhá e o Filho Padre, que foi a primeira obra que ele dizia ser um pouco mais literária, entre aspas. Isso aqui eu coloco porque parece um duelo ali entre eles, né, entre todos os atores ali, negociando alguns sentidos, algumas palavras. O Freire, ele era muito amigo do Knopf, padrinho da filha dele, então, alguma coisa mais próxima mesmo, mas com o tempo eles começam a ficar mais afastados, porque o Freire fica mais internalizado, fica mais virado para o Recife, e na carta que ele fala sobre o Gilberto Freire, que era muito orgulhoso mesmo, para a Bárbara Shelby, ele fala assim, olha, ele começou a ser muito presunçoso com relação à sua seminovela. A seminovela foi o próprio Freire que disse que existia isso, né, essa seminovela, porque ele dizia que aquilo não era não sabia se ele era um romance ou um ensaio, tinha coisas históricas. Mas já que ele se considera um grande mestre do português, da língua portuguesa, né, ele é um verdadeiro Proust do manuseio da linguagem, ele está muito preocupado com a tradução. Então, a gente precisa que você faça um teste. A gente sabe que hoje existem vários testes para a agência, naquela época vocês imaginam como era esse teste. Deram para ela um trecho, e aí ela vai ser mandado para os editors, né? Editor-chief, o editor, subeditor, não sei. Enfim, esses editors que eles tinham lá, que não era o Knopf. E aí ela
ela lê, vai para eles, volta para o Herbert Weinstock, que era um escritor que também servia ali de revisor da obra, e ele fala assim, olha, o Freire gostou da sua tradução, né? Falou muito boa, ele cumprimenta o Knopf, fala assim, olha, você achou uma tradutora boa, mas ele fez, obviamente, algumas anotações, né? Que eu vou te passar, e eu fiz as minhas. Eu acho bem interessante isso, que ele, no papel de um editor, ele tinha que fazer alguma anotação. E aí, ele conta, né, o Freire é bem interessante, a gente percebe que ele quer muito explicar a história, explicar o texto, e fazer com que o texto, que as pessoas entendam a história e os momentos, deixa eu olhar o tempo aqui, um momento ali histórico, os acontecimentos. Então ele fala assim, não é necessário dizer que São José, que ele não está falando de um santo, né? Quando aparece pela primeira vez, não é necessário falar que é um bairro do Recife. Não é necessário dizer quem que foi José de Alencar. Quer dizer, ele quer que seja uma tradução, a thick translation, que a gente fala, uma tradução educativa, rica, e aí como ela vai fazer isso? Se vai ser por nota ou por inserção no texto, não interessa, ele interessa para ele que isso seja colocado. E a gente vê, em seguida, o Weinstock falando assim, olha, os meus comentários são menores, mas são mais pedantes, né? Não são tão significantes, mas são mais pedantes. E realmente são, na minha opinião. Porque o texto, apesar de ser essa mistura que eles dizem de ensaio, e do Freire, ensaio e romance, e de o Freire achar que ele é o Proust, né, da linguagem, ele é um texto narrativo. E o que o Weinstock começa a pegar no pé, que a gente não sabe nem se ele sabia português. Muita gente não sabia espanhol. Ele vai colocar correções gramaticais. Então, ele vai falar assim, olha, se tem um not only, tem um but also aqui, então você tem que colocar o not only, aliás, o contrário, tem um not only, então você tem que colocar o but also. Então, ele faz um rigor gramatical, que ele talvez imagine que, por ser o Freire, precisasse existir. Ele vira para ele e fala assim, olha, eu quero que você coloque who em vez de that. Então, realmente, ele vai estar levando, né, a categoria do texto, a formalidade do texto. E a última, então, ele fala assim, olha, tem que ser happening em vez do talvez americano ou muito americano going on, do phrasal verb. E aí eu já acho que, poxa, ele está traduzindo para os Estados Unidos, né? Ela está traduzindo para os Estados Unidos. Ele não quer que seja o muito americanizado going on, né? Que não sei, nem sei se é americanizado, né? É um phrasal. Enfim, a gente começa a perceber que essas coisas vão enchendo também ali a cabeça dos tradutores, mas a Bárbara ela não reage, né? Ou pelo menos ela não me mandou nenhuma carta onde ela reagisse a essas colocações de autor e editor. Já não, olha que interessante, a Bárbara tinha dito aqui em cima, não sei se eu mostrei, aqui ó, olha, um bom editor, ela fala para o Knopf isso, né? Olha, eu estou louca para saber o que ele vai falar. Estoy loca para saber qué estás hablando, pero el buen editor, y esta historia es muy de esta persona, porque él es muy repetitivo, pero los detalles trazem vida para el personaje, que va a ser un personaje más creíble, entonces más creído, más acreditable. Entonces, bueno, yo no voy a hablar de eso. Y que es interesante, que es Freire, él envía para Bárbara una carta después diciendo, assim, por ejemplo, 4 personajes dibujados por un actor. Entonces, él dibuja sus personajes y cómo construía su obra. As obras dele, desenhando. Então, primeiro ele desenhava os detalhes, que é para todo o enredo, ele desenhava para que aquilo fosse verossímil, para que aquilo tivesse muito detalhe. E justamente o contrário do que ela havia dito. Então, é bem interessante perceber que esses mecanismos de interpretação, né, do que está sendo ali colocado, do próprio texto, são
totalmente diferentes, tá? Isso aqui é inédito, gente, eu ainda vou publicar, se Deus quiser, pela Lexicos, tá? Mas eu quis já mostrar para vocês. Mudando um pouquinho, eu vou contar um outro caso, né? Que foi um novo duelo ali entre Bárbara e principalmente a Jenny Garrett, que foi a editora do trabalho. Quando ela volta a traduzir Amado, ela vai traduzir Tenda dos Milagres, que é um texto muito mais carregado de regionalismos, de questões culturais, porque ele está tratando agora, diferente do que aconteceu em Gabriela, que era o exótico, tinha curiosidade política, porque ele tinha deixado o Partido Comunista, mas foi muito dado destaque à sensualidade, ao exótico, foi muito domesticado aqui. A questão era o racismo, que o Knopf queria colocar para a sociedade americana, né? Ele queria colocar aquele texto do Jorge Amado, que ele achou muito interessante e muito importante. E aí, ela começa a traduzir e aí ela precisa de ajuda. Então, ela escreve para o Jorge Amado com várias questões, né? O que é golpe de capoeira, o que é cordão de carnaval, e ela pergunta ali o que é bedel. Quando ela pergunta o que é bedel, ele vai lá e responde assim, olha, é um simples contínuo de faculdade. Caramba, né? Aí, será que ela sabia o que era contínuo? Hoje, no dicionário, eu não sei qual foi o dicionário que ela usou, mas o que tem no dicionário hoje é funcionário administrativo de uma empresa ou repartição, ou funcionário que, geralmente escolar, né, em ambiente escolar, que faz funções de organização, higiene, limpeza, vigilância. Esse é o bedel que eu conheço, que era aquele segurança que ficava lá fora, mandando todo mundo para dentro, para dentro da sala, né, cuidando da disciplina. Ela vai lá e fala assim, ele faz, o que ele faz? Ele run errands, tá? Ele faz tarefas. Ali. E ali ela vai colocar, então, que ele é runner, tá? Mas a Jenny Garrett, quando lê aquilo, fala, não, runner. Então ela escreve assim, olha, eu não gosto de runner, tá? Eu acho que é importante que o leitor se identifique com o personagem principal, mais do que... Opa, vou virando sozinho. Mais do que com a questão, com o sabor da época, porque isso já tem muito. Então, eu acho que runner não funciona para isso, para essa identificação. Que tal janitor? Janitor, se você for buscar aí dicionarizado, ela pode ser zelador, servente, né? Porque aí ainda fala assim, sempre tem um janitor que é muito simpático nos filmes, nas histórias, enfim. E aí aí vem a autoridade da Shelby, que era, então, nessa relação de poder, ela era uma agente ali, e ela tinha, né, ela estava vivendo aqui e tal, e ela é engraçada que anteriormente ela não tinha regido aos editores homens, onde ela reage a Janet, né, e ela fala assim, olha, eu realmente acho, né, I feel quite strongly about runner. Though, of course, né, hierarquicamente a editora era mais do que ela, a revisora era mais do que ela falou assim, a decisão é sua, né? Mas não tem nada que diga que ele fez qualquer outro serviço braçal, acho que é o que ela quer dizer ali, né? A não ser fazer algumas tarefas e talvez servir café, mas errand boy, ela acha que é estranho, mensageiro, ela fala, mensageiro eu não acho também que é muito bom, né? Já se você não gosta de runner, mas janitor é muito humilde, né? Mensageiro e janitor é muito humilde, ele não era humilde. Essa é a escolha dela. Eu estou imaginando vocês pensando janitor em inglês e cada um aí vai estar com uma palavrinha diferente na cabeça. A gente traz muito da nossa bagagem, né? E a gente sempre critica a do outro, achando que a do outro está errada. Então, por isso mesmo eu vou mudar um pouquinho e falar da Harriet. Harriet Dionís... Professora, Oi, tá me muito perdoa, rápido. é só para avisar que faltam 10 minutos. Tá, mas falta pouco. Harriet Dionís, ela era uma tradutora de espanhol, mas muito importante, volta lá, tá para baixo, eu quero ir para cima, muito importante para o Knopf, tá? E ela acaba sendo designada para fazer tradução de obras brasileiras.
Ela vai traduzir a Dona Flor e o Grande Sertão. Antes do Grande Sertão, Veredas, na verdade, e depois Dona Flor. Só que ela estava extremamente estressada, atarefada e com muito serviço. E ela realmente ela se apaixona pela obra do Guimarães Rosa. Fala, é maravilhoso, ele é inteligentíssimo, nós temos que traduzir, nós temos que levar. Ela lê em espanhol e ela acha maravilhoso, tem que traduzir. Só que na hora H é muito peso. E ela começa a ficar muito estressada, ela fica com úlcera e ela fala, não vai dar. Por favor, vamos pegar o James Taylor, que é aquele domesticador da Gabriela, que tinha cortado um monte de pedaços do texto, feito muita coisa domesticador. Domesticador é trazer fazer muito fácil para quem está no país, tá? Adaptar demais, certo? E ela fala assim, olha, pega ele, vê se ele faz. Ele foi sucesso com a Gabriela, foi best-seller. E eles fazem isso. E não dá certo, olha só. Ela entra aí, acaba sofrendo quase que um bullying da crítica literária e dos estudos nossos aqui no Brasil também. E ela faz só 1/3 da obra, tá? Opa, fica quietinho, ó. Desculpa, gente, eu não sei porque ele quer ter vida própria. Fica quieto aqui, pronto. Já perdi aqui. Ela faz só 1/3 do livro. E depois eu tenho uma revisão do Taylor. Então, a gente não sabe o que ele mexeu, né? Primeiro, eu vou mostrar só o primeiro partezinho aqui do livro, que é o tal do Nonada. Nonada? O que é nonada? Tiros que o senhor ouviu foram de briga, não. De briga de homem, não. Deus esteja. Quando eu faço uns workshops aí para o pessoal, eles ficam, o que é nonada, tal. Até descobrir, mas eu descobri lendo a Harriet. E depois, se você pensar, fala assim, nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei em mira em árvore, no quintal, embaixo do colo. Então, é a moralidade mesmo que o Guimarães ali reproduziu, né, enxugando a palavra. A Harriet, no livro, que não sei se foi ela, essa escolha, ou o Taylor, eles falam, it's nothing, those shots you heard were not men fighting. E aí os alunos brincam e falam assim, tinha que ser it's nothing, ain't nothing, né, a oralidade que a Ana aí falou. Mas tem muita gente por muita opção, e tá todo mundo falando, aquele lá não é tão bom quanto o meu, nem aquele, porque essa é a nossa natureza, né, gente? E olha a crítica que ela recebe do Knopf, porque a crítica cai de pau em cima dela, dizendo que foi muito domesticado, que perdeu a cor da linguagem do Guimarães Rosa. Ele falou assim, olha a nossa história, né, nosso trabalho, nosso negócio juntos aqui, você ficou entusiasmada, você quis trazer, nós violamos todas as regras e fomos, né, nos atiramos nisso, confiando em você. E aí, na hora, você teve os olhos maior do que a boca, né, e recomendou o Taylor, e o resultado foi mais desastroso ainda, então ela leva uma grande bronca, né, do dono da editora. E, assim, eu fico realmente com muita pena, porque a gente não pensa no dia a dia do tradutor, né, do que está acontecendo com o tradutor e de toda essa equipe que está trabalhando em volta. Isso eu mostrei só para a gente ver como a forma também como os tradutores foram tratados foi diferente. Por quê? Porque quando a Bárbara vai traduzir o Freire, gente, eu vou tentar dar um tempinho para vocês. Ela não consegue contato, o Rosa não está mais naquele pique de trocar cartas, e ele só fala para ela assim, olha, prefiro concreto ao abstrato, se estiver na dúvida, traduza literalmente e use sua imaginação. Tá? E ela fala, não, isso não é nada, ele não me falou nada, né? E quando ela escreve, então, para o Weinstock, ela fala assim, olha, eu estou tentando, não consigo encontrá-lo, mas tanto faz, porque ele é intraduzível, não importa o que eu faça, o que qualquer um faça. Eu estou tentando ficar mais próximo do original, e você achou que ler bem, se é fluente, tá bom? Que são coisas distintas, né? E ser fiel e ler muito fácil. E aí ele fala assim, olha, só que tem uma coisa, a crítica fala, mas ninguém pergunta para o autor.
e isso é verdade, né? A crítica fala muito mal da tradução, mas ninguém vai nem sequer saber do autor, se houve essa colaboração ou não. Gente, eu não vou... só contando, então, finalizando, a Alison Entry, quem está fazendo agora, né? Deve estar terminando, deve estar em revisão, com o auxílio financeiro do Itaú Cultural, porque lá nos Estados Unidos ninguém disse que tinha dinheiro para fazer, a nova versão do Grande Sertão Veredas, que vai ser bem legal, porque vai mostrar todo o processo. A promessa deles é que eles vão mostrar todo esse processo, teve workshops de discussão, e ela é premiada. Ela usou o que ela fala de recriação, né? Então, ela usou, por exemplo, na Note, não sei se vai ficar, que é ela tenta ajudar arcaísmos. Bom, eu quis mostrar isso, gente, só para a gente ver esses dramas que nós vivemos no dia a dia, que são muito pouco falados e respeitados. E um pouco da nossa história, tá bom, pessoal? Desculpem deixar pouco tempo para pergunta. É isso, obrigada. E desculpa os tradutores que eu falei muito rápido. Alô? Os intérpretes já estão acostumados, eu Ficaram acho. loucos, né? Ficaram loucos. Mil perdões. Eu vou contar um segredo para vocês. A Marli também faz interpretação. Eu já assisti uma palestra dela em que ela contava uma história, Marli, não sei se você se lembra, em que você falou com um palestrante e ele disse ele passou os slides para você e na manhã seguinte, na hora que você foi entrar, depois de ter estudado, ele falou assim: I changed a bit. E aí depois ele tinha mudado tudo. E aí ela chegou aqui hoje cedo, gente, e falou assim para os intérpretes: olha, eu mudei um pouco os meus slides. Eu me segurei, falei, eu não vou falar nada. Ana, mas você sabe por que eu mudei? Porque não ia caber no tempo. Desculpa. Mas eu lembrei muito disso. Eu pensei, quando a gente está do outro lado do balcão, como a gente muda. A Ana falou para a gente assim, gente, cuidado com os termos difíceis de fazer na Libras. E eu falei, ai, meu Deus, eu tô falando de Guimarães Rosa. Pois é, mas o seu não ia... Não, fica tranquila. A sua palestra não tem Libras. Libras são só 2 palestras, porque a Paloma está fazendo para demonstração para vocês. Se você quiser parar o compartilhamento, você vai ficar maior na tela. Peraí, deixa eu parar aqui. Aí o seu rostinho fica maior. Aí, voltei. Isso, agora você fica maior. Então, e a Libras vão ser 2 palestras, até já avisando o pessoal, que é a palestra, que são as 2 palestras sobre acessibilidade, que serão amanhã de manhã. A da Lígia Ribeiro, que vai falar sobre audiodescrição em streaming, na verdade na Netflix, mas ela vai falar em streaming. E à tarde, a palestra da Mari Sabino e Fabrício Beltramini, que vão falar sobre a audiodescrição no Carnaval de São Paulo. E essas 2 que vão ter Libras. Então, fica tranquila. Tá bom. Aí, não sei, os meninos têm perguntas, por favor, passem para a Mari. Se quiser pergunta, se quiser mandar por e-mail. Acho que não, né? Vamos aguardar, acho que o monitor ou a monitora que está cuidando, se tiver alguma pergunta. Nós não recebemos nenhuma pergunta por enquanto. Se alguém quiser mandar ainda, se alguém quiser mandar, a gente pode passar por e-mail. Nós passamos para vocês, então, aí no chat, os links dos livros. Ana? Pode, lógico. Não tem nada a ver com a palestra da Marli, que eu adoro e foi sempre ótima, minha amiga Marli. Se você quiser abrir sua câmera, eu acho que... Desculpa. Foi uma questão técnica. Como que eu digito pergunta no chat? Porque ele aparece para mim, mas ótima eu não achei como digitar. É no Q&A. Aí na barra de vocês tem o Q&A, você clica nele, e aí, no Open Questions. Então, mas eu também clico não no sei. Meu Open Questions e não aparece... Ele fica morto, eu não consigo clicar lá, digitar. Não sei se o problema pode ser o meu computador. É verdade. Pode ser, né? Não, para mim também, João. Eu também não consigo. Pergunta também por conta disso. Eu também não consigo escrever as perguntas no Q&A. Eu só vejo quem perguntou. Agora, talvez será que é porque nós somos palestrantes que a gente
Pode. Vocês estão conseguindo? Gente, alguém quer qualquer coisa? Posso esclarecer? Pode Claro. ser. O Q&A ele é exclusivo para os ouvintes, tá? Se vocês, palestrantes, quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer diretamente no chat que o monitor passa. Beleza. Ok? Isso, Obrigada. isso. Ou abrir a Porque câmera. a minha inabilidade tecnológica, eu já estava imaginando, bom, mais uma das da Ana Lúcia, né, que não sabe usar a tecnologia direito. Não, então Tá é isso. bom, obrigada. Obrigada. Beleza. Então, acho que passamos, Marli, muito obrigada. Eu acho que eu vou passar as palavras ao André. Perfeito, pessoal. Agradecemos, então, a excelente palestra da Marli. Marli, muito obrigado pela sua contribuição para o Profit 2022. E agradecemos também as colegas na cabine de interpretação para espanhol, Caroline de Castro e Bianca Guzzo. Pessoal, agora haverá um intervalo de 20 minutinhos, tá? Na volta, teremos a apresentação de 3 grandes nomes da tradução. Não percam. O retorno será às 10h50. Enquanto aguardam, assistam ao vídeo que fizemos em homenagem aos nossos patrocinadores e apoiadores. Simpósio Profissão Tradutor. Profit 2022. Profit.com.br